sobre o teu livro, né? Tem um esqueminha no teu livro que ele é muito bem elaborado, né? Como funciona aquele lance que se você ler até 3 horas, como é que ele está esquematizado? A pessoa já entende o conteúdo, entende a temática, entende o que ele quer dizer em 3 horinhas de leitura. Como é que funciona esse esquema do teu livro aí? Excelente pergunta. Em entrevistas é a primeira vez que alguém me pergunta sobre esse assunto especificamente. Sabe o que eu percebi quando eu comecei a pensar no projeto do meu livro? Qual foi o primeiro livro que eu li? E daí eu pensei, o do Joseph Murphy. Eu pensei, tá, mas e antes disso? E eu comecei a buscar e eu pensei, eu nunca tinha lido um livro na vida. Na escola, que dava os Iracema, José de Alencar e tudo mais para ler, eu não lia. Eu lia um pedacinho do início, um pedacinho do meio, um pedacinho do final e entregava o que os professores queriam. E aí eu comecei a perceber que quando eu li o Joseph Murphy, e aí eu percebi o quanto aquilo poderia mudar minha perspectiva de vida. Depois comecei a ler Bruce Lipton, Joe Dispenza. E aí eu entendi que não é que eu não gostava de ler, eu não gostava da leitura. E se eu conseguir criar um livro, um projeto, em que as pessoas que dizem que não gostam de ler ou que nunca terminaram um livro, a chance quando tem um ambiente de 5 pessoas aqui de ter 3 de 5 que nunca terminou um livro é muito grande. A Isis lê e conta pra nós, né? Resenha crítica, né? Que é bom. E aí o que aconteceu foi que eu pensei, então esse deve ser o problema de muitas pessoas. Não é que elas não gostam de ler. Se ela encontrar uma leitura que ela se apaixone pela leitura, ela vai devorar aquilo, porque foi assim comigo. E eu comecei a entrevistar alunos e alunos e alunos. Hoje os meus treinamentos, os meus livros, eu não crio para os leitores. Eu crio com os leitores. Sim. Os meus treinamentos eu não crio para as empresas, eu crio com as empresas. Os treinamentos eu não crio para os clientes, eu crio com os clientes, eu trago as pessoas para o processo produtivo. E quando eu trouxe para o processo produtivo pessoas do meu livro, eu percebi isso. Tem muita gente que só se encontrou quando leu algo assim, que ele se apaixonou pela leitura, pelo aquilo que ele leu no livro. Então eu preciso encontrar um meio de fazer com que as pessoas comecem a gostar da leitura. E o meu livro é o primeiro livro do mundo que tem um processo epistemológico dentro, que é um livro de 364 páginas, que pode ser lido em 2 ou 3 horas, dependendo da velocidade de leitura da pessoa. Por quê? Ele tem em cada página do livro especificamente, tem uma parte que eu chamo de parte âncora. Então, em cada página do livro, tem uma parte que o fundo ele é sublinhado e é em negrito. E o conteúdo, eu levei 6 meses para fazer isso. Madrugadas e madrugadas e madrugadas. Eu interliguei o livro inteiro, da página 1 à página 364, só pegando os principais ganchos, que são o resumo da página. E se a pessoa ler o livro, ela perceberá que tem a página e aí tem uma frase em negrito com o fundo destacado. Então, o que a pessoa, um leitor iniciante vai fazer? Ele vai ler só as partes sublinhadas. Então ele vai lendo aquelas partes sublinhadas, o livro ele conecta inteirinho. E ele consegue ler em 2 horas o livro inteiro. Só conectando as partes. Ok, só que aí o que eu vou fazer? Ele vai adorar o conteúdo que tem lá. Ele vai querer ler o livro inteiro. Ele vai querer ler o livro inteiro. E aí tem pro leitor intermediário, que é a parte em negrito e sublinhado. Que aí ele vai levar umas 6 horas para ler, ele lendo 30 minutinhos por dia ali, 10, 12, no máximo 15 dias ali, ele lê o livro inteiro. O leitor intermediário vai fazer o quê? Também criar o hábito de ler e vai ler o livro inteiro. E é muita devolutiva que eu recebo de pessoas que estão lendo o livro que começaram assim. Nossa, que interessantíssimo. Porque, poxa, mas é real a proposta do livro de ler em 2 horas? É. E a ideia é espalhar isso em outros livros? Criar sempre um conteúdo atrativo para a leitura? Sim. E a ideia é que outros autores se inspirem nisso e façam também. Com certeza, autores, por favor, se inspirem, porque isso é sensacional.